Bom dia, irmãos. Bom dia! Glória a Deus. Irmão, hoje eu vou ler uma passagem do livro de Atos, capítulo 20. Tá? Vou ler todo o capítulo 20 do livro de Atos. E diz assim: Paulo visita outra vez a Macedônia e a Grécia, e depois volta para a Ásia. E depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras e exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. E, passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como se tivesse de navegar para a Síria. Então, e passando ali 3 meses, e sendo pelos judeus postos as ciladas. Então, os judeus faziam armadilhas para o Paulo, volta e meia, viu só? Muito bem. Como se tivessem de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. E acompanhou-o até a Ásia, Sopater. Aí algumas pessoas lhe acompanharam. Sopater, de Bereia, e um dos Tessalônica, Aristarco, e segundo, e Gaio de Derbe, e Timóteo, um dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Então essas pessoas seguiram Paulo, tá? Acompanharam ele. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade. Então esses foram na frente dele e ficaram esperando ele lá em Troade. E depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. E no primeiro dia da semana, ajuntou-se aos discípulos no pátio para o partir do pão. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Então aqui diz que Paulo falou com eles, porque ia viajar, e alargou a prática. Significa prática, é uma coisa que tu faz rotineiramente, tu faz seguido. Então ele aumentou a prática de falar até a meia-noite, porque ele ia ter que partir no dia seguinte, não é mesmo? E havia muitas luzes no cenáculo onde eles estavam. E estando um certo mancebo, que é um jovem, né? Por nome Eutico, assentado-se numa janela. Olha o perigo de ficar sentado em janelas, ainda mais de lugar alto. Tá? Ele estava sentado na janela e caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. Então, Paulo estava falando desde cedo e alargou até a meia-noite. Então, esse jovem com muito sono, caiu da janela. Foi levantado morto, porque caiu do 3º andar. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Então ele reviveu. E subindo, e partindo o pão, e comendo, ainda lhes falou. Olha só, já era meia-noite. E subindo eles, e partindo o pão, comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, até o amanhecer. Alvorada é quando começa a clarear o dia. Glória a Deus. A ver quanta importância é falar de Deus. Ele ia ter que partir no dia seguinte e queria falar tudo o que ele estava sentindo no coração para aquelas pessoas. Ele começou cedo, porque se alargou até a meia-noite.
E ainda assim, partiram o pão, se alimentaram, e ainda lhes falou largamente até a alvorada. Então a palavra de Deus precisa ser pregada, ela precisa ser pregada. Então ali ele estava sentindo do Espírito Santo de falar tudo que Deus estava colocando no seu coração, para o bem daquelas pessoas, para salvar elas, não é? Muito bem. E assim partiu. Depois foi embora. E levaram vivo o mancebo, esse que tinha caído da janela, e levaram vivo o mancebo e ficaram não poucos consolados. Aqui diz que falaram não ficaram, e ficaram não poucos consolados, quer dizer que ficaram muito felizes, muito alegres. O cara caiu do terceiro andar, estava ali, levantaram ele morto, mas Paulo deitou em cima dele, como diz aqui, e disse para ele que para não se perturbarem, não ficarem com medo, que o Espírito ainda estava nele. Glória a Deus. Muito bem. Nós, porém, subindo no navio, navegamos até Asmos. Essa linguagem que nós também, parece que é o próprio Paulo que está falando, né? Mas eu acho que é alguém que estava com ele. É a segunda vez já que colocam na primeira pessoa. Nós ficamos, nós partimos, não é mesmo? E Paulo está incluído aqui, ó. Nós, porém, subindo no navio, navegamos até Asmos, onde devíamos receber a Paulo. Então que Paulo não estava com eles, não. Eles iam receber Paulo lá. Tem outra pessoa que está escrevendo. Porque assim o ordenara, indo ele pela terra. Então Paulo não quis ir pelo navio, foi por terra e combinou de encontrar eles em outra cidade. E logo que se ajuntou conosco em Assos, o recebemos e fomos a Miletine. Muito bem, dessa vez o Paulo não quis entrar no navio. Muito bem, vamos lá. E navegando dali, chegamos no dia seguinte de fronte de Quílio. E no outro aportamos a Somos. E ficamos em Trógio, chegamos no dia seguinte a Mileto. Porque já Paulo tinha determinado passar diante de Efeso para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois para estar, se fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes. Então aqui já tinha acontecido o Pentecostes, que foi a descida do Espírito Santo. E Paulo estava se apressando para chegar em Jerusalém e comemorar com os discípulos o dia de Pentecostes. E até hoje é comemorado o dia de Pentecostes. Quantos anos faz isso? 2000 e tantos anos, né? Que loucura, glória a Deus, né? Jesus falou que ia vir, que ia mandar o Espírito Santo. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, isso há 2000 anos atrás, e nunca mais deixaram de comemorar o dia de Pentecostes. Glória a Deus. Discurso de Paulo aos anciões da igreja em Efeso. E de Mileto mandou a Efeso a chamar os anciões da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo o tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações pelas ciladas dos judeus que me sobrevieram. Então, além dele servir, pregar a palavra com lágrimas, isso com lágrimas, eu acredito que tenha sido realmente chorando, sabe? Sabe quando tu ora por alguém e tu quer realmente salvar aquela alma? Tá com a unção do Espírito Santo, tu te esforça tanto para que entre no coração dele aquela palavra poderosa que transforme a vida dele, e a pessoa às vezes até chora, né, pelo Espírito Santo, isso aí, né? Então é aqui ele falando sobre isso, ó, e servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações,
pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. E mesmo assim, com muitas ciladas, ele... como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Então, por nada ele deixou de pregar o evangelho de Deus. Tá? Por nada que seja útil, mesmo que uma coisa seja necessária fazer, que seja útil, nem por isso ele deixou de pregar a palavra de Deus e ensinar publicamente e pelas casas. Então ele ia nas sinagogas pregar a palavra de Deus, ele ia na casa das pessoas pregar a palavra de Deus, abrindo mão mesmo de algumas coisas necessárias da vida dele. Testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me espera ou o que há de me acontecer, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo, olha o que diz o Espírito Santo para ele, de cidade em cidade, olha o que espera, dizendo que me espera prisões e atribulações. Glória a Deus. E ainda assim, sabendo disso, o Espírito Santo revelando no coração dele que o que espera ele é prisões e atribulações, ele ia pregar a palavra de Deus. Glória a Deus. Ele ia pregar, arriscando a vida, com certeza, e sofrendo, né? Aí ele fala, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então aqui me chamou a atenção, quando eu li, que apesar de estar esperando ele prisões, tormentos, certamente ele foi espancado muitas vezes, a gente ouviu em alguns relatos, que açoitado com varas, e as varas deixavam vergões, e numa passagem eu li esses dias, que os amigos dele depois passaram óleo nos vergões que tinham açoitado ele. Mesmo assim, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria. Ele fazia obra feliz. Chama a atenção da gente, né? A gente pensa que vai fazer a obra de Deus e vai receber aplausos, e vai receber recompensas de Deus. Mas aqui diz que ele estava recebendo açoites, que a recompensa dele seria castigo e prisões. E mesmo assim, ele servia com alegria, por amor a Cristo. Glória a Deus, por amor às pessoas para quem ele levava a palavra, para levar para elas a salvação. Glória a Deus. Muito bem. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Ele pregou a palavra. Ele fez tudo o que pôde para salvar essas pessoas. Então, ele está limpo desses... Vamos supor, se eles se perderem amanhã depois, ele não tem culpa nenhuma, ele está limpo disso, porque ele ensinou a palavra. Tá bem? Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. A palavra. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Veja bem, então Paulo está dizendo para eles cuidarem deles mesmos e do rebanho, das outras pessoas.
tá? Que o Espírito Santo vos constituiu, o Espírito Santo vos colocou como bispos, pessoas responsáveis por levar a palavra de Deus. Pessoas que devem levar a palavra, devem levar a salvação, para apacentar a igreja de Deus. A igreja de Deus é o povo de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Glória a Deus, Jesus morreu por nós pela igreja. E nós temos a obrigação de levar a palavra e fomos constituídos, fomos colocados lá pelo Espírito Santo para apacentar, para trazer paz, para salvar essas pessoas, para cuidar delas. Glória a Deus. Tá? Porque sei, aí ele diz, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão ao rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então, depois que ele partir, vai entrar pessoas para tentar destruir o rebanho, as pessoas de Deus. E até dentro daqueles que já estão, tá? Se levantarão homens perversos para atraírem os discípulos após si. Em vez de deixar as pessoas irem para Deus, vão querer trazer para si mesmo. Homens perversos, ensinam coisas erradas. Portanto, ele diz, portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Então vê com quanta vontade, com quanto amor ele levava a palavra, com lágrimas, noite e dia, durante 3 anos. Glória a Deus, é muito amor. E agora, pois, irmãos, recomendo-vos a Deus e a palavra de sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém, olha o que ele fala, de ninguém cobicei a prata. Ele está falando, de ninguém cobicei a prata, nem ouro, nem vestido. Vós mesmos sabeis que para o que me é necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Aqui ele está falando que ele trabalhava por ele e pelas pessoas que andavam com ele. Então ele vivia do serviço dele. Ele fazia barracas, eu acho, né? Fazia barracas. Tendo-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Glória a Deus. E havendo dito isso, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, e entristecendo-se muito, principalmente pelas palavras que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Pai querido, muito obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade, Pai Santo e Poderoso, de estar aqui contigo de novo, Pai querido. Bendito seja o teu santo e poderoso nome, Pai Santo e Poderoso. Obrigado, Pai querido. Abençoa, Senhor Deus Todo-Poderoso, cada pessoa que estiver vendo esse vídeo, Senhor Deus. Leva o teu amor no coração dessas pessoas, em nome de Jesus, Pai querido e santo. Que eles reconheçam, Senhor Deus, a necessidade, Senhor Deus, que é necessário, Senhor Deus, te encontrar, Pai querido, para que tenhamos vida e vida com abundância na tua presença, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém.